O que vai garantir que o seu 2026 seja diferente do seu 2025? Me chamo Max, estou desde 2018 no digital e do ano passado para cá eu tive vários momentos de desafio, por assim dizer. Eu saí de uma empresa que trabalhando há 2 anos, eu abri minha própria empresa e comecei a ver a real necessidade da gente dispor do nosso esforço para poder ter resultados melhores. Como eu já estava chegando perto do final do ano, eu decidi me desafiar de uma forma diferente. Durante muito tempo eu fui inconsistente, começava as coisas e não terminava. Acreditava que a falta dos meus resultados era por alguma outra questão que eu não estava conseguindo observar. Até o momento que eu comecei a fazer jiu-jitsu e peguei o meu primeiro grau. Foi um momento que, quando eu iniciei as primeiras aulas, eu estava com muita energia, com muita vontade de fazer. E fui fazendo uma seguida da outra, uma seguida da outra. Todos os dias eu acordava por volta das 4:30 da manhã, tinha que pegar o ônibus para poder ir na Aliança da Vila Olímpia. Começava os treinos e tudo mais, e logo depois que terminava eu já corria para o trabalho e repetia esse ciclo durante aproximadamente uns 30 a 45 dias. E quando eu peguei meu primeiro grau, foi aquele boom de dopamina que eu falei assim: essa é a recompensa de todo aquele esforço que eu fiz. Essa é a recompensa de estar acordando todos os dias de manhã, muitas vezes cansado mesmo para poder fazer, mas era um objetivo que eu queria atingir. Eu queria pegar o meu primeiro grau. Eu estava muito empenhado. Eu fazia todos os dias como se fosse meu primeiro dia de aula. E depois que eu passei por esse momento, eu comecei a perceber que grande parte da minha falta de resultado não era por causa dessa fórmula mágica que eu ainda não tinha descoberto, e sim porque eu sempre era uma pessoa inconsistente. Começava as coisas, terminava, parava no meio, abandonava, perdia o tesão por ela e não concluía. Eu acredito que essa é a principal palavra, não concluía. Então, enfim, o ano foi passando, eu abri minha empresa, tive meus clientes, tive altos e baixos, e perto da virada do ano, eu pensei, por que não me desafiar? Por que não planejar o meu ano e construir ele? Não ficar refém de como ele vai acontecer e eu vou fazendo as coisas na medida do possível. Mas como que eu faço para poder construir o meu ano? Chegar no final do ano com as metas batidas, chegar no final do ano com mais resultado, chegar no final do ano falando: puta, foi um ano foda. Foi um ano que eu aproveitei as oportunidades, foi um ano que eu me desenvolvi, foi um ano que eu cresci, foi um ano que eu ganhei dinheiro. Então, quando eu decidi me colocar em desafio, foi esse momento de virada. E eu pensei, bom, eu sei que tem outras pessoas que passam também por esse momento, né? Por essas situações. Por que não fazer junto com elas, ao invés de fazer sozinho? Então foi por isso que eu criei esse desafio, de estar me comprometendo nos próximos 180 dias a construir a minha vida dos sonhos e não deixar com que a vida construa as coisas que vão acontecer nela. E eu acredito que se você está aqui é porque você de alguma forma se identificou. De alguma forma, alguma meta, alguma coisa que você quis realizar ano passado pode não ter sido concluída ou não como você gostaria. E eu fico muito contente, de verdade, de saber que tem outras pessoas que buscam se tornar melhores. Esse é o primeiro episódio de uma série de vídeos que eu vou fazer aqui no YouTube, onde cada semana eu vou trazer um vídeo abordando esse desafio, acompanhando, crescendo, mostrando as dificuldades, os acertos, os ganhos, os erros e assim por diante. E a ideia é que você também faça isso, não aí do lado onde você está, mas junto comigo. Foi por isso que, além desses vídeos que eu vou soltar aqui no YouTube, eu criei um grupo dentro do WhatsApp, onde lá a gente vai destrinchar tudo que eu vou te explicar aqui e tá batendo dia a dia, todo mundo se motivando, todo mundo junto na mesma causa para poder chegar no final desse período e a gente ter avançado. Olhar para trás e falar assim, pô, cada esforço que eu fiz me trouxe resultado, me trouxe crescimento, me trouxe aprendizado. Então, se você está aqui, primeiramente, parabéns, porque a maioria das pessoas deixam isso para começar depois do carnaval ou deixam para começar na próxima segunda. E o que me fez ter mais resultados em um curto espaço de tempo foi saber que, ao invés de eu ter que começar lá na frente, eu posso começar hoje. Show de bola. Então, antes de tudo, de começar a traçar as metas e tudo mais, eu quero mostrar para você como que vai funcionar. Primeiro que você tem que entender
e definir para você o que é a sua vida dos sonhos, o que você quer conquistar, o que você quer atingir. E isso eu faço até um paralelo dentro do digital, que quando você posta conteúdo, não adianta só você postar. Você precisa ter um objetivo. Por exemplo, tá, com esse conteúdo, o que eu espero dele? O que eu quero atingir ao postar ele? Sei lá, seja a quantidade de curtidas, visualizações, seguidores. Então você precisa definir uma meta um pouco maior, certo? Uma meta um pouco mais macro, por assim dizer. E para você conseguir sair do ponto A e chegar no ponto B, você coloca tarefas, você cria um plano de ação para alcançar essa meta, entendeu? Então, antes de tudo, a gente precisa entender o que para mim é uma vida dos sonhos, o que para mim é um sucesso. E com isso, ser também sincero com você e não colocar, por exemplo, beleza, eu quero daqui 180 dias estar com 10 milhões de reais na conta. Então, assim, tudo bem, não que seja impossível, mas só que a gente precisa colocar uma meta palpável, porque senão, quando a gente chegar nesse período e não ter atingido, todo o esforço que a gente fez vai falar assim, não adianta de nada. Primeiro que você precisa ter em mente é o que é uma vida dos sonhos para mim, o que eu quero conquistar, o que vai me fazer feliz, e daí sim pensar quais são as coisas que eu vou precisar fazer para poder conquistar isso, né? Quais são o que eu quero conquistar e qual que é o caminho que eu tenho que trilhar para poder chegar até lá. Por mais que eu falei que eu criei esse desafio, na verdade foi inspiração de um canal que eu vi no YouTube, que o nome da menina é Sami. Eu vou até colocar o link do vídeo dela aqui embaixo, porque isso foi o momento que eu peguei e falei assim, tá, por que no próximo ano eu não posso construir o meu ano, fazer ele do jeito que eu quero e não só viver em função de como as coisas vão acontecer, né? Então vamos lá, vamos às regras. E para isso eu preparei um documento que eu vou compartilhar nesse grupo. Né? Como eu comentei com você, tem um grupo onde eu vou trazer e a gente vai discutir, a gente vai passar por esse desafio juntos, um grupo no WhatsApp, que inclusive, se você quiser entrar, o link tá também aqui embaixo. Enfim, como que ele vai funcionar? Então esse é o documento, Criando a Minha Vida dos Sonhos nos próximos 180 dias, e aqui faz basicamente uma recapitulação do que eu acabei de falar. Esse desafio foi criado para a gente conquistar a nossa melhor versão, né? Conquistar a vida dos nossos sonhos juntos. A ideia é que não seja um grupo somente de motivação e seja um grupo para a gente fazer as coisas de forma prática, fazer as coisas de forma simples, também sem complexidade, sem que tome muito tempo, porque todas essas vão ser barreiras, vão ser travas que vão dificultar com que a gente atinja o nosso objetivo. Então, tudo que você pensar que é complicado, a gente não vai fazer aqui. A gente vai fazer o mais simples para começar a destravar e ter os resultados e tornar isso uma bola de neve, entendeu? Todos os dias eu vou compartilhar, tanto no meu Instagram quanto no grupo do WhatsApp, como está sendo esse desafio, quais estão sendo esses passos e tudo mais. E eu quero compartilhar com você para você saber que tem alguém fazendo e você pode fazer junto com essa pessoa. Então vamos lá, como que vai funcionar? Ao longo desse ano, eu vou fazer 2 temporadas, tá? Essa daqui é a primeira temporada, que está começando agora em janeiro e vai até junho, e a segunda temporada vai começar de julho a dezembro. E dentro de cada temporada vão haver 6 micro desafios de 21 dias. Tá, Max, por que 21 dias em um desafio? Porque 21 dias, pessoal, é o tempo que você precisa para poder criar um hábito, para o seu corpo entender, para o seu cérebro entender que aquilo não é mais algo de esforço que você precisa fazer, e sim se torna natural. Por isso que eu defini esse período de 21 dias, para a gente, de fato, tornar essas ações que vão levar a gente no nosso objetivo, né, um hábito para se tornar cada vez mais fácil. Ao longo da temporada 1 vão ter 6 desafios de 21 dias, a gente está começando o primeiro desafio, né? E ao longo disso a gente vai trabalhar com 5 áreas da vida. Antes de tudo, eu quero dizer o seguinte: você não vai precisar trabalhar 5 áreas em simultâneo. Principalmente se você não tem uma rotina de criar hábitos na sua vida. Porque se você colocar as 5 de uma vez, você vai se atropelar. Se você colocar as 5 de uma vez, você vai se complicar. Vai chegar um dia que você não vai estar motivado, vai chegar um dia que você não vai estar com energia e você vai quebrar esse ritmo de 21 dias. Então, o que eu recomendo e que foi o que eu fiz quando eu estava começando? Escolhe, se você não tem hábito nenhum, se você nunca criou nada, escolhe uma área que você quer desenvolver. Uma área somente, tá? Se você já, beleza, consigo lidar com mais de uma, escolhe 2. Se você ainda for iniciante, no máximo 3. Isso não é para poder te prejudicar nem nada,
mas só que se você colocar muitas coisas para fazer, dificilmente você vai conseguir concluir todas. Então, para isso, para esse desafio, seleciona no máximo 3 áreas da vida, ok? E quais são essas áreas? A primeira delas é saúde. Tudo que envolve a sua saúde física, seja fazer treino, seja se alimentar bem, tudo que faça você se sentir melhor e o seu corpo responder de uma forma melhor. A segunda área é a parte mental, seja de evolução pessoal, de consciência, mentalidade, quanto principalmente emocional. Ou seja, como que eu posso me desenvolver, como que eu posso sentir mais confiança para poder chegar em algum determinado lugar e tudo mais. A terceira área, que é a que eu particularmente mais gosto, é a financeira e profissional. Então aqui a gente vai definir o que a gente quer atingir como profissional. Qual que é o passo que a gente quer dar como profissional, ok? Qual que é o resultado, seja ele quantidade de faturamento, quantidade de clientes e tudo mais, que vão me fazer evoluir na área profissional. Por fim, a quarta é relacionamentos, certo? Seja se você tem uma pessoa e já vai trabalhar com ela, ou seja, se você não tem ninguém e quer conquistar alguém, ok? E por fim, a espiritual, seja a sua conexão com Deus, a sua conexão com a crença que você acredita. Então, objetivo. Cada temporada, o seu objetivo é conquistar um novo degrau nessa área. Todo mundo, a partir de hoje, vai estar começando no degrau 1, ok? E conforme a gente for batendo os nossos objetivos ao longo dos 21 dias, quando findar isso e a gente ter uma certa quantidade de compromissos, né, de desafios feitos, a gente consegue ganhar um novo power-up nessa área. Então o objetivo é a gente conquistar a maior quantidade de power-up em cada área e você já começa no nível 1. A regra é, para ganhar mais de um ponto, você tem que ter pelo menos 80% de sucesso em cada objetivo. Então o que seria 80% de 21 dias? Seria em torno de 17 dias, ou seja, dos 21 dias você tem que completar pelo menos 17 dias de acerto para conseguir ganhar mais um ponto nessa área da vida. Então vamos ao exemplo. E como você vai fazer para poder atingir esse objetivo? O seu objetivo ele precisa ser metrificável, ele precisa ser palpável. Eu quero atingir 70 quilos com 15% de gordura. Ele é bem específico. Então, dessa forma, eu minimizo a chance de eu quero ter um corpo melhor. Isso é muito amplo. O que é um corpo melhor? Quando você coloca os números, coloca a data também de quando que você vai atingir esse objetivo, se torna mais fácil e mais simples para o seu cérebro entender qual que vai ser esse percurso que você vai precisar seguir, ok? Então aqui eu coloquei alguns exemplos de objetivo e você vai selecionar somente um objetivo por cada área. Então, que um exemplo, tá, com tudo completo, seria atingir 70 quilos com 15% de gordura corporal até dia 31 de 6 de 2026. Segunda área, mental e emocional. Ler 6 livros completos durante esse período também. Terceira área, financeiro profissional. Aumentar minha renda para 20 mil reais por mês. Quarta área, para relacionamentos. Sair para 3 lugares diferentes com a minha namorada. E vou até mudar aqui agora, porque esse ainda não está muito claro. O que seria eu melhorar, estabelecer uma rotina espiritual, né? Então eu vou colocar, por exemplo, que durante esse período de 6 meses, eu gostaria de ir pelo menos 15 vezes à missa todos os domingos. Então assim a gente deixa as nossas metas mais claras. E quando você fizer isso todos os dias, você vai estar mais próximo de atingir o seu objetivo, né, do desafio e, consequentemente, atingindo mais de 80%, você ganha um ponto em cada uma das áreas que você atingiu os 80%. E não vale trapacear, pessoal. Se você fez 16 aulas, né, se você cumpriu ao longo de 16 dias o desafio, não coloca, não se sabota. Não faz esse joguinho de, mas sei lá, eu dei uma caminhada tal dia e vou colocar aqui como contar. Não. Você precisa lidar com as consequências, sejam elas positivas ou negativas. Por isso que esse jogo é um jogo de muita sinceridade com você mesmo. Como eu disse, cada temporada vai ter 6 desafios de 21 dias e hoje a gente vai estar começando o nosso primeiro desafio. Então, cada desafio terá 5 ou mais ações que vão fazer. No caso, se você é iniciante, volta a recapitular. Nunca teve nenhuma área, escolhe somente uma área para você poder desenvolver. Se você já teve alguma, já lê, já tem alguma constância em alguma coisa, vai aumentando, mas inclusive eu vou partir com 3, tá bom? 3 principais que eu acredito que sejam
o que vão me levar no objetivo final, ok? Que eu quero desenvolver nas minhas áreas, e eu vou começar com a primeira de saúde, a mental e financeiro. Nesse caso aqui eu coloquei algum exemplo, não são essas, eu vou compartilhar as minhas metas pessoais lá dentro do grupo, então se você quiser participar, clica aqui no link da descrição, entra lá no grupo, cresce com a gente, desenvolve, vamos criar junto essa vida dos sonhos. Como eu comentei, neste início vão ser um vídeo por semana, onde eu vou estar trazendo aqui algo parecido com isso, mostrando a evolução tanto minha quanto das pessoas do grupo, e compartilhando insights sobre essa jornada, sobre como está sendo construir essa vida dos sonhos ao longo desse período. É um período grande? É, mas é um período que eu sei que ele é possível. Ele não é nem tão grande quanto um ano de planejamento e também nem curto em algo de 3 meses, por exemplo. Então vai ter ali um momento que provavelmente ao longo desse período a gente vai estar acertando, vai estar errando, obviamente, nem tudo a gente vai fazer certo da primeira vez, e não se culpe por isso, tá bom? Mas ao longo desse percurso a gente vai acertando, errando, mas só que o objetivo é sempre acertar mais, sempre acertar os 80% para a gente garantir esse ponto nessa área. E saiba, você seguindo, você se dedicando, você vai ver resultado. E o meu objetivo aqui nada mais é do que te acompanhar, te orientar nos momentos e fazer com que essa jornada se torne mais simples, divertida e legal. Só para finalizar o vídeo, o que eu gostaria de falar? Eu gostaria de falar que a chave para você ter sucesso ao longo dos desafios e ao longo desses 180 dias é você ter a consistência. Um exemplo que eu tive recentemente foi postar no Instagram. Pensa comigo, eu tinha muita vontade de crescer dentro do Instagram, mas eu não postava conteúdo. A meta era crescer, só que eu não estipulei quais são os desafios diários que eu preciso seguir para poder crescer no Instagram, entendeu? Aí a gente já vai começando a ver tudo isso que eu falei de uma forma aplicada. Então eu tinha esse desejo, mas só que eu não tinha estipulado um plano, eu não tinha traçado um plano. A partir de agora, o que eu coloquei? Que o meu objetivo dentro das redes sociais, dentro do profissional, por exemplo, é atingir 10 mil seguidores dentro desse período. Tá? E para isso, para eu atingir esses 10 mil seguidores, eu vou estar fazendo em torno de 2 a 3 vídeos por dia. Então, todos os dias eu vou gravar, vou postar e vou estar crescendo as minhas redes sociais. Então, de nada adianta eu querer fazer um vídeo e esperar que esse vídeo me traga os 10 mil seguidores. Eu preciso entender que o trabalho que vai me levar a esse resultado é o trabalho diário. É todos os dias eu criando esses 3 vídeos, postando esses 3 vídeos e fazendo assim até concluir o desafio, iniciar outro desafio, concluir esse desafio para daí sim chegar nesse objetivo final, que é atingir os 10 mil seguidores. Eu acho que essa meta está até um pouco baixa, tá? Eu acredito que eu vou bater muito mais antes, mas se você quiser saber se eu vou bater ou não, é só continuar acompanhando, entrar no grupo do WhatsApp, e enfim, vai ser um prazer de verdade imenso estar construindo essa vida dos sonhos juntos com vocês. Um forte abraço e até mais.